Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre os carboidratos. O grupo é composto por Débora Souto, Fernanda Barbosa, Josielma de Jesus, Karina Rosário, Vinícius Pinto, Scarlett Alves. Carboidrato. Os carboidratos são formados por composto orgânico, como carbono, oxigênio e hidrogênio. As funções do carboidrato são liberar glicose e fornecer energia para as células. São a primeira fonte de energia celular e faz manutenção metabólica glicêmica para que o corpo continue funcionando bem. Mitos do carboidrato. O corpo precisa de carboidrato para sobreviver, já que é a fonte de energia preferida do corpo. Por isso, muitas pessoas acreditam que o carboidrato só vem em forma de pão, cereais e massas, mas não é o caso. Esses alimentos tendem a ser feitos com grãos que são modificados e contêm proteínas que o corpo não está projetado para quebrar de forma eficiente e que afeta especialmente aqueles com diagnóstico de doença, como por exemplo a intolerância ao glúten. Outro mito do carboidrato é que o carboidrato engorda mais que a gordura. Entende-se que cortar pães, massas e cereais resolve o problema? Não. O que engorda é comer calorias mais do que você pode gastar. Pode ser alimentos ricos em gorduras, proteínas ou até mesmo em carboidratos. Lipídios. Os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Essas biomoléculas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênios. Pode ser encontrada em alimentos de origem vegetal e de origem animal. Seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. Mitos e verdade. Só existe dois tipos de gorduras? Mito. Existem três tipos de gorduras: monoinsaturada, saturada e poliinsaturada. A gordura trans pode fazer parte da alimentação diariamente? Mito. A gordura trans é um alimento industrializado e prejudicial ao organismo, pois causa desordem nas células. Comer abacate engorda? Mito. Abacate é uma das frutas mais calóricas capaz de reduzir o colesterol LDL. Todo colesterol faz mal? Mito. Existem dois tipos de colesterol, LDL e HDL. De forma geral, ambos são fundamentais para o organismo. Infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, conhecido como infarto ou ataque cardíaco, corresponde à interrupção de passagem de sangue para o coração e o que provoca a morte das células cardíacas e causa sintomas como dor no peito que pode irradiar para o braço. O que fazer? Reconhecer os sintomas, chamar ajuda médica, oferecer 300 mg de aspirina, vigiar a respiração e os batimentos. Principais sintomas: dor no peito, falta de ar, tontura, suor, enjoo e palidez. Mitos e verdade. A aspirina ajuda a salvar a vida de quem está infartando? Verdade. Os efeitos do medicamento em caso de emergência ou prevenção do infarto agudo do miocárdio são cientificamente comprovados, mas apenas o médico poderá fazer essa recomendação a um paciente de risco. Quem sofre um infarto não pode praticar atividade física. Mito. É parte da reabilitação do paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio praticar atividade física. Fortes emoções podem provocar infarto? Verdade. Síndrome
de plurimetabólica. A síndrome metabólica é caracterizada resistência à ação de insulina, o que obriga o pâncreas a produzir mais esse hormônio. A síndrome metabólica ou plurimetabólica é caracterizada pela associação de fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Mitos e verdade. É verdade que dá para acelerar o metabolismo com algum alimento? Mito. O metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo, transformando as moléculas em fontes de energias. O metabolismo fica mais lento com a idade? Verdade. O metabolismo basal começa a ficar mais lento a partir dos 25 anos. Tomar água com limão acelera o metabolismo? Mito. Não existe nenhuma evidência científica de que funcione. Comer menos caloria e fazer mais exercício físico é o que fará seu organismo ser obrigado a pegar as gorduras armazenadas e transformá-las em energia para que seu corpo continue funcionando. Caso clínico de metabolismo de carboidratos. A identificação do paciente. Idade 56 anos, do sexo feminino, profissão do lar. Suas consultas de rotina, referindo-se à cefaleia ocasional, sem outras queixas, aumentou 10 quilos dos últimos 5 anos. Ela não faz restrições alimentares, é sedentária, fumante de 10 cigarros por dia, menopausa há 5 anos, seu G4-P3A1 engordou 20 quilos na última gravidez, peso do seu filho a nascer foi de 4,250 kg. Sua mãe é falecida de infarto agudo do miocárdio, seu pai é obeso. Seus exames físicos. Sua altura é 1,56 m, seu peso 76,800 kg, seu índice de massa corpórea é de 31,2 kg. Sua cintura é de 92 cm PA, 150 por 95 de mmHg, 84 BPM. Restante dos seus exames, nada digno de nota. Resultado dos exames solicitados foi sua glicemia de jejum foi de 132 mg por decilitro, seu colesterol total foi de 280 mg por decilitro, seu colesterol LDL foi de 190 mg por decilitro, seu colesterol HDL foi de 30 mg por decilitro, seus triglicéridos foi de 300 mg por decilitro. Sua creatina é de 0,9 mg. Exame comum de urina foi glicosúria e a leucocitária. Seu eletrocardiograma está normal. O paciente apresenta diabetes mellitus. Para um resultado mais exato, deve ser solicitado o teste oral de tolerância à glicose, uma nova glicemia de jejum, hemoglobina glicada, além do histórico familiar. Os exames dela alterados, o colesterol LDL, HDL e total, triglicerídeos, glicemia, IMC e o PA. Após a confirmação dos resultados, o exame foi diagnosticado diabetes mellitus tipo 2, com colesterol alterado, sendo prescrito para o uso domiciliar linaglipina de 5 mg ao dia, metformina de 2 mg ao dia, atorvastatina sódica de 40 mg uma vez após o jantar, solicitado também um acompanhamento de controle glicêmico nutricional e atividades físicas. Caso clínico de metabolismo de lipídios. Paciente de 84 anos, admitida via Hospital Clésto Andrade, com dores fortes no peito e no abdômen. Ao passar pela consulta, foi realizado exames laboratoriais, onde os resultados do colesterol deu alterado. Uma avaliação da dieta indicou que ela estava consumindo cerca de 600 mg de colesterol em sua concentração plasmática de 330. Análise de ultracentrifugação
revelaram que o colesterol estava contido na LDL do plasma. O correto é que o consumo diariamente de colesterol é de 300 mg, ou seja, o consumo do colesterol do paciente referente ao dobro do indicado, comprometendo uma boa funcionalidade do coração. Com isso, acarreta o aumento da concentração plasmática, causando dores no peito, no abdômen, possíveis sintomas para um ataque cardíaco, em que o bloqueio da LDL lipoproteica de baixa densidade é chamado de mau colesterol, porque a maior transportadora de colesterol do plasma sanguíneo está relacionada com doenças cardiovasculares. O tratamento é recomendado mudanças de hábitos de vida, uma boa dieta, exercícios físicos, medicamentos como a atorvastatina de 40 mg uma vez ao dia após o jantar. Caso clínico do infarto agudo do miocárdio. Paciente de 60 anos, sexo masculino, negro, natural de Untinga, Bahia, deu entrada no hospital da cidade com queixa de dor no peito, iniciado há 10 minutos. A dor é de forte intensidade, lado esquerdo, irradiando para membro superior esquerdo e pescoço. Refere que fez uso de dipirona, mas sem melhora da dor. Relata ainda náuseas e vômitos, bem como palpitações. Nega alergia medicamentosa e tem história de hipertensão arterial, sistema em uso de losardana, 100 mg por dia, e hidrocloratiazida, 25 mg por dia. Tem ainda diabetes em uso de metformina, 850 mg 3 vezes ao dia, e refere ter alimentação rica em gordura, especialmente aos finais de semana. É ainda fumante e bebe aos domingos. Seu pai faleceu há 10 anos, vítima de infarto, e a mãe é hipertensa. O exame físico da pressão arterial é de 170 por 100. Sem qualquer outra alteração no momento, foram solicitados na admissão ECG, enzimas cardíacas, troponina, CKMB, ureia, creatinina, glicemia e eletrólitos. Então, o diagnóstico foi que o paciente foi sendo examinado e foi iniciado o tratamento empírico, onde foi visto que a quantidade de oxigênio no sangue estava abaixo de 90%, sendo então utilizado o catéter de oxigênio para melhorar o funcionamento do miocárdio. Também dado ao paciente clopidogrel, 75 mg, para impedir que as placas se juntem, heparina, para manter o vaso aberto, morfina para diminuir a dor e reduzir a carga no órgão, isorgil 5 mg, um subligal para aumentar o calibre do vaso, AAS, antiplaquetário para impedir a ação das plaquetas, propanolol, o beta-bloqueador que diminui a frequência cardíaca e a demanda metabólica. E também a nistantina, 20 mg para impedir que outras placas se rompam. Realizados os exames, foi confirmado o diagnóstico e seus resultados foram ECG, presença de supra-desnivelamento do segmento ST, que no caso o ST seria um trazodona, imagem que, quando presente, informa que a artéria foi obstruída completamente. Tem a troponina elevada, que é a confirmando a lesão do músculo cardíaco, e o SPK-MB normal. Depois foi feito o tratamento específico, sendo realizado um cateterismo para a desobstrução do vaso, e após 72 horas houve melhoras do caso clínico. Assim, o paciente foi levado para a enfermaria, onde foi monitorado pela equipe médica até sua alta. Caso clínico, síndrome plurimetabólica.
Paciente senhor Marcos, de sexo masculino, 45 anos, negro, taxista, reside em Salvador, Bahia. Iniciou acompanhamento ambulatorial em 2002. 9 meses após ter apresentado o quadro de acidente vascular encefálico isquêmico cerebral, ocasião na qual foram realizados diagnósticos de hipertensão arterial sistêmicos, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. Negava tabagismo e etilismo e referia possuir pai hipertenso e coronariopata, além do irmão hipertenso e mãe diabética. Na ocasião, estava sintomático, com pressão arterial igual a 150 por 100, média de 3 medidas, índice de massa corpórea igual a 35 kg por metro, e os seguintes parâmetros bioquímicos, que colesterol total de 258 mg, HDL igual a 32 mg, LDL igual a 163 mg, triglicerídeos igual a 315 mg, creatinina igual a 1,2 mg, glicemia em jejum igual a 204 mg e hemoglobina glicada, que foi em torno de 7,2%. Foi realizada a orientação diética, estimulada a prática de exercícios físicos, iniciado o tratamento com pranolol, que dá em torno de 80 mg por dia, o captopril, 70 mg por dia, metformina, 1 grama por dia, atorvastatina, 10 mg por dia, aspirina, 81 mg por dia. Após o ano de acompanhamento, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, MAPA, evidenciava média da pressão arterial nas 24 horas dentro da normalidade. De que forma o paciente pode destacar o fato de que desconhecia ser portador de hipertensão arterial sistêmico, diabetes mellitus e dislipidemia, até apresentar o primeiro evento de lesão em órgão-alvo, que é o acidente vascular encefálico isquêmico cerebral, 9 meses antes de iniciar o acompanhamento ambulatorial neste serviço. O diagnóstico foi que o paciente portador de síndrome metabólica já apresentava sinais de alterações microvasculares, retinopatia diabética e macrovasculares, que é o acidente vascular encefálico isquêmico cerebral, no início do acompanhamento ambulatorial. Situação frequentemente observada na prática clínica diária. Apesar da abordagem inicial agressiva, com alterações no estilo de vida, perda de peso, adequação diabética e prática do exercício físico, alinhado ao controle medicamentoso dos níveis glicêmicos, do perfil lipídico e dos níveis pressóricos. Evoluiu com quadro de infarto do miocárdio com necessidade de revascularização miocárdia. Todos esses achados denotam um quadro de ateromatose difusa e destacam a importância do diagnóstico precoce, tratamento adequado e intensivo a fim de reduzir a morbidade e mortalidade cardiovascular nesses pacientes. O que estava acontecendo com o paciente, já que apresentava diagnóstico de diabetes mellitus quando iniciou o acompanhamento ambulatorial e controlou seus índices glicêmicos com a adequação de dieta, prática de exercícios físicos e perda de peso, além do uso dos hipoglicemiantes orais, metformina e glicazida. O diagnóstico foi que o aspecto interessante são os sinais indicativos de possível resistência insulínica, tais como obesidade e dislipidemia.
Portanto, de acordo com o conhecimento atual, se resistência à insulina for diagnosticada previamente, a indicação para uso de medicamentos sensibilizadores para a ação periférica da insulina, como a metformina, antes mesmo do diagnóstico de diabetes mellitus. O paciente com 5 critérios de síndrome metabólica desde o início de acompanhamento, que o HDL, colesterol baixo, triglicerídeos elevados, cintura abdominal, diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. Estes distúrbios conferiram ao paciente alto risco de desenvolver doença cardiovascular, levando a um processo de ateromatose difusa com comprometimento de diversos leitos vasculares, que se expressou na forma de acidente vascular encefálico isquêmico cerebelar, retinopatia, alteração de duplex arterial de membros inferiores e, por fim, infarto agudo do miocárdio.